Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje não pode deixar de falar de alguns assuntos que estão tomando conta da mídia televisada, no rádio, nos nossos jornais e tudo mais. Quem é que não está falando do Lula? Quem é que não está falando do Janot ainda? Quem é que não está comentando o Supremo Tribunal Federal? O que vai ser da Lava Jato da vida? Meu Deus do céu. Temos que ter uma visão jurídica de tudo isso. E para tratar de assuntos como esse, ainda bem que a gente tem boas e velhas amizades, né? Não tão velhas assim, né? Alguns são mais novos. Estou recebendo aqui mais uma vez, bom te rever, Paulo Goiás. Muito bom, muito obrigado, Celso. É sempre um prazer estar aqui com você e principalmente falando com os nossos telespectadores. Quantos anos já, hein, Paulo, que você está? Eu me lembro de você mais para o começo de Brasília, lá no Edifício Goiás. No Edifício Goiás, onde eu tinha Meu escritório. Deus, era Paulo Goiás no Edifício Goiás. Oh, bons tempos. Bom, eu já completei 64, estou caminhando para 65, reformando o motor, porque eu queria até os 99. Eu não vou dizer no ar o que vai acontecer. Sim, mas de aos advogado, 99. então, você deve ter uns 40, por aí, 40 e pouco. Eu formei em 79, em 82, Bota tempo nisso, né, Bota mano? tempo nisso, velho. Bota tempo. Você ainda continua naquela história de time de futebol, não? Não, aquilo eu dei uma afastada, eu prestei um serviço para o Gama como presidente durante muito tempo e te confesso que o futebol é uma paixão que causa doença. Né? E eu Você saí de lá continua de bastante gravata doente. verde até hoje, né? Até hoje. É o verde do Gama, né? Eu tenho uma fixação pelo verde. É. Gosto muito do verde. Tá certo. Seja bem-vindo mais uma vez, Paulo. Bom te rever, querido. E mais uma vez comigo, o jurista Yuri Mello, né? Espero bem de saúde em revê-lo agora. Está 100%, né? Depois dos contratempos que eu tive aí nos últimos 90 dias, agora estou 100%. Um prazer estar ao lado aqui do Dr. Paulo, também estar aqui com você. Prazer estar com todos os telespectadores. E vamos aos debates, porque tem muita coisa quente aí no Brasil, né? Acontecendo. Vamos começar do Janot, vamos? Não, bora, né? Vamos lá. Rapaz, depois daquela, né, do Janot dizer que queria matar o Gilmar Mendes, que foi armado lá no Supremo e tudo mais, né? Ficou aquela pergunta que todo mundo faz, o que vai acontecer com isso, né? O Supremo tomou uma medida bastante radical, mandou ir lá para o apartamento dele, mandou, né, pegar 1000 coisas e tudo mais. Isso é válido, na sua opinião? Na minha, não. Eu não consigo imaginar a pessoa responder por crime de pensamento. Quem é nessa vida que em algum momento não teve vontade de matar alguém? Claro que toda boa vontade vem e vai. O problema é quando você executa. Então, não há uma tipificação penal por alguém ter vontade de matar outro. Eu acredito que no Brasil hoje deve ter uns 30 milhões de brasileiros querendo matar o Gilmar Mendes, querendo matar o Maia, o presidente da Câmara, querendo matar o Alcolumbre, como deve ter outros 30 milhões querendo matar o Bolsonaro. Outros 30 milhões querendo matar o Lula, mas isso é vontade. Tão vermelho de raiva, né, mano? Isso é vontade. E aí é que distingue o ser humano do animal. Uma coisa é nós termos vontade, outra coisa é nós executarmos a vontade. O crime está na execução da vontade e não no pensamento da vontade. Yuri. Pois é, você ser punido por cogitar algo absolutamente remoto é algo sem sentido, porque para que efetivamente nós tivéssemos aí uma tentativa de homicídio, nós teríamos que ter outros tipos de provas, pelo menos provando que ele... Será que ele levou realmente essa arma para dentro do Supremo? Ele não passou em detector de metais. Quer dizer, será que ele não está falando toda essa história que não é para vender mais o livro dele ou criou alguma coisa nesse sentido? Porque só dizer por dizer e não ter outras provas para que isso aconteça, me parece muito estranho. E outra coisa mais estranha ainda é o Supremo tomar essas medidas de recolher o celular dele e tal, porque, ao que me parece, ele não tem mais foro privilegiado, o Rodrigo Janot. Então, nós teríamos que ter está havendo aí uma supressão de instâncias. Teria que ser encaminhado algo aí para a primeira instância, para a polícia, averiguar, fazer os pedidos. O Supremo não poderia tomar essa atitude, Não, acho que foi uma atitude, hipótese alguma, né? Ele não poderia agir de per si. Eu acho que foi uma perda de cabeça também lá do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou lhe dar um exemplo, se você me permite. Houve aquele problema no avião com o ministro Lewandowski, com o Cristiano.
E o ministro chamou a Polícia Federal e ele respondeu o processo no juiz federal. Porque a competência do ministro Supremo é a autoridade federal. Então, a competência é do juiz de primeiro grau. O Supremo não pode avocar para ele quem pode mais, pode menos. O sistema legal brasileiro, que é um Estado democrático de direito, que alguns ministros do Supremo esqueceram que eles têm que voltar para a faculdade para aprender, ele estabelece as três instâncias, que é o juiz de primeiro grau, que todos são concursados e ele julga lá de acordo com as circunstâncias da respectiva comunidade. O juiz de segundo grau, que abrange várias comunidades pequenas no Estado, que são os desembargadores. E, por fim, os ministros dos tribunais superiores, seja em recurso ordinário, seja em recurso extraordinário ou especial, eles julgam só com base em lei. Então, não cabe ao ministro do Supremo abrir um processo porque alguém pensou há uns 3 anos atrás em matá-lo. Até porque, se tinha vontade há 3 anos atrás, ela já passou com certeza, né? Não, tempo até demais, né? Tempo até demais. Deu para pensar se 1000 quisesse vezes, matar, né? já tinha matado. Meu Deus Quando a do gente céu. realmente quer matar, você mata. Não tem essa história. Não tem essa história de proibição de arma. Até porque o que a gente verifica hoje, o grande índice de homicídios hoje no Brasil, está acontecendo na faca. Faca, estrangulamento, porrete, paulada. Mesmo, Não, os crimes, se você observar Os na televisão... feminicídios de Brasília, quase todos quase só na todos base são da na faca, faca. né? E quando tem um feminicídio que acontece no tiro, alguns deles ocorrem por pessoas que podem utilizar arma de fogo, como policiais militares, policiais civis. Verdade. Então, isso tem acontecido, militares de uma forma geral. Então, assim, essa questão me parece mais uma história assim, de carochinha, com todo respeito ao posicionamento do Supremo, do que efetivamente... Parece uma piada assim, que o Rodrigo Janot jogou para ver se o Supremo colhe. E parece que caíram na piadinha dele, ele vai ganhar muito dinheiro com a venda dos livros, viu? Tenho certeza disso. O livro hoje é o mais procurado do país. E outro detalhe, como é que o Supremo proíbe um advogado de entrar no Supremo? Exatamente. Se a lei do advogado nos assegura o acesso a qualquer órgão público no horário de funcionamento, principalmente no Poder Judiciário, como é que o Janot não pode entrar no Supremo? Ele teve há 3 anos atrás a vontade de matar. Que prova que tem isso? O disse que disse? O direito não é disse que disse. Prova testemunhal ela tem que ser carreada com outros periciais, filmagens. Teria que ter visto se ele entrou com essa arma mesmo lá. Isso é ele que está dizendo. Eu, no princípio, achei que era uma loucura do Janot. Mas depois comecei a ouvir os colegas, os companheiros que entendem mais, né? E aí você chega à conclusão de que ele montou uma belíssima propaganda do livro que ele lançou. E eu acho que ele foi isso mais não vai longe, dar viu? absolutamente nada para ele. Não dá nada. Pode até sobrar para o Supremo por ter tomado atitude de... Aí estão falando que era invasão de domicílio, né? Não, houve a lei de abuso de autoridade, que foi agora sancionada, inclusive os vetos, enquadra perfeitamente essa situação. Não pode, nós não podemos ter assim, eu sou uma autoridade, eu não gosto do Zé, eu vou lá e prendo o Zé, eu vou lá e mando investigar o Zé. Jeito, né? Agora o Supremo tem um risco, viu? O Janot foi procurador-geral da República. Provavelmente ele tem o hábito que todo advogado tem, de ter um banco de dados, à parte um banco de dados no seu notebook, aonde você guarda e trabalha e tudo. Então é provável que o notebook dele tenha muita coisa que não veio a público. É provável que lá possa ter incriminação de muita gente. Lembre-se que vários delatores do passado, num primeiro momento, falava de membros do Poder Judiciário e depois ninguém fez delação em relação a ele. Mas essa documentação pode ser que esteja lá. Se estiver no computador dele, ela vai se tornar público. Sim. E a partir daí, e aí? Como é que fica? Vamos decretar o sigilo do computador dele também, do telefone dele? Você acha que uma atitude como essa tomada, de ir lá visitar a casa dele, tem muito a ver com isso, não? Com certeza. Eu acho que o Supremo exorbitou, com todo o respeito. Acho que o Gilmar Mendes deu uma resposta que eu daria para ele. Sim. Tá certo? Foi até duro demais na resposta, porque disse que ele não sabia escrever. Deu a resposta e aquilo era um fato político. Sim. Que tinha que ser tratado no fato político. E não tinha que ir para o lado pessoal. Morrido ali, né? Morrido ali.
Morrido ali. E poderia até ter desmoralizado o procurador. Como é que um homem que tem vontade de matar um julgador pode estar atuando na advocacia? Poderia mexer com ele, pedir um exame pericial nele, sanidade, né? sanidade, essas coisas, mas não ir lá na casa dele buscar celular, essas coisas. Eu gostei, eu estava ouvindo a Jovem Pan ontem de manhã. Tem um jornal maravilhoso, a Jovem Pan de manhã cedo. E é tão bom que eles dobraram, sabe? Ele ia de 8 às 10, agora está indo da segunda edição de 10 ao meio-dia, de tão bom que é. Mas na primeira, o Dallagnol, né? Dallagnol entrou ao vivo, né? Hoje com a facilidade que se faz rádio e tudo mais, e aí ele teceu comentários, foi perguntado primeiro sobre o Janot e depois da questão do Lula também, que o Ministério Público quer porque quer que se cumpra o que está designado na lei em questão, né, que o Lula já venceu o prazo dele e ele poderia estar fora da cadeia lá, né? E aí ele preferiu começar pelo Lula e depois terminou com o Janot. Vamos fazer o seguinte, coloca do jeito que ele falou, tá certo? Coloca aí, por favor, o Dallagnol. Então, quando uma pessoa cumpre os requisitos todos para a progressão de regime, essa pessoa tem o direito, não só o direito à progressão do regime, mas o Estado não pode exercer o seu poder de prisão, para além do que o Estado tem direito de exercer. Assim, uma vez cumpridos os requisitos, normalmente os réus pedem a progressão. Quando se o réu não pedir, é obrigação nossa, do Ministério Público, pedir, independentemente até do nosso pedido, é obrigação da Justiça dar. Então, o que a gente está fazendo nesse caso é simplesmente cumprir a lei, como a gente faria em relação a todos os demais presos. O ex-presidente Lula, como os demais, deve cumprir a pena, nem mais, nem menos. Nem mais pesado, nem mais leve. Teve uma série de alegações ao longo desse processo de que existiria um tratamento diferenciado que são infundadas. A gente está fazendo uma série de levantamentos para apresentar naquele processo em que ele alega a suspeição. Uma das alegações que a gente ouviu nos últimos tempos é que o processo teria corrido demais para afastar ele do pleito eleitoral. A gente fez o levantamento do que aconteceu na primeira instância e o processo dele está na média da duração de tempo. Além disso, a gente fez um levantamento sobre as penas aplicadas por ex-presidente. E as penas estão na média das penas aplicadas por corrupção e lavagem para todos os réus da Lava Jato. Ou seja, ele recebe o tratamento padrão e assim vai continuar recebendo. Essa é a nossa obrigação como agentes do Estado, tratar ele de modo igual aos demais. A Denise fez a outra pergunta sobre o Janot. Boa, vamos lá. Bom, essa declaração do Janot de que ele teria cogitado matar um ministro do Supremo, é claro que ela contraria a ideia civilizatória segundo a qual nós todos devemos buscar resolver conflitos na justiça de modo civilizado. Contraria ainda um princípio cristão, segundo o qual a gente deve querer bem aos que nos querem mal, orar pelos que nos perseguem. Agora, é muito fácil julgar de fora, julgar sem ter vivido aquilo que ele viveu. O que eu posso falar é falar do Janot que eu conheci. Uma vez eu conversei com o Janot e essa conversa nunca saiu da minha mente. Ele estava dizendo assim, Deltan, sabe o que os ministros do Supremo esperam de um procurador-geral? E no meu desconhecimento, nunca cheguei perto, né, da PGR, assim, em termos institucionais, de me tornar subprocurador-geral, isso é uma longa carreira para chegar lá. Ele colocou assim, olha, o que eles esperam de mim não é que eu seja fraco ou que eu seja forte, o que eles esperam de mim é que eu seja equilibrado, que eu seja ponderado. E é isso que eu sempre vi no perfil dele. Essa declaração dele destoa completamente do perfil de atuação do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Agora, sem minimizar a gravidade de um reconhecimento como que ele fez, o que me preocupa mais ainda não é a cogitação, não é que isso tenha passado pela cabeça. Uma vez teve uma entrevista da esposa do Billy Graham, um grande evangelizador, e perguntaram para ela o seguinte, falaram assim, olha, você já pensou em divórcio alguma vez? Vocês estão casados há tantos anos? E ela respondeu, olha, divórcio não, mas homicídio sim, várias vezes. O que me preocupa, para além da cogitação, assim, o que me preocupa é a reação que aconteceu totalmente destemperada de uma instituição, do Supremo Tribunal Federal, quando faltou, na minha visão, juridicidade na reação. O que existiu ali foi uma busca e apreensão em relação a uma cogitação. A gente estuda uma lição básica do direito penal,
que a simples cogitação de fazer algo errado não é aquele algo errado. Você simplesmente cogitar algo errado não é crime. Se vocês, agora que estão me entrevistando, os ouvintes, cogitarem roubar um banco, cogitarem matar alguém, cogitarem o que quer que seja, por pior que seja o crime, simplesmente isso passar na cabeça não é punível. A gente não pode punir alguém por pensamentos. Então, se você não pode punir alguém, se isso não é indício de um crime, se não tem qualquer indício de um crime, essa pessoa não pode sofrer uma busca e apreensão, ainda mais no inquérito que foi instaurado pelo próprio Supremo, pelo próprio juiz, o que já é uma coisa esquisita, que foi distribuído sem livre distribuição, que viola o princípio do juiz natural, que vem sendo conduzido sem a participação do Ministério Público, que deveria ser a autoridade competente, é algo que foge completamente dos padrões, e se fosse feito por um juiz de primeira instância, teria maior gritaria, se falaria que esse juiz está querendo instaurar uma ditadura do judiciário, ele está agindo de modo completamente errado, mas o que mais me assusta é que isso vem acontecendo no Supremo há meses, e talvez a discussão disso esteja acontecendo, mas não talvez no grau em que deveria acontecer, porque isso é uma grave violação, na minha perspectiva, das regras do direito. Falou tudo que vocês disseram aqui, não é mesmo? E aí eu estava me lembrando e conversando com o Yuri aqui, no direito penal, vamos pegar um caso, um cidadão confessa que matou uma pessoa. Ele não vai preso por essa confissão. É necessário que haja uma investigação e que haja outros elementos que comprovem que ele matou. E aí eu fiquei pensando aqui, Yuri, Celso, principalmente que tem um corpo, como né? é que vai fazer o exame de corpo de delito, como vai fazer o exame na mente do Janot para saber se ele teve realmente a vontade ou não de matar? Será que já criaram um aparelhinho que vai ler a mente do que aconteceu no passado? O Supremo que nos diga, né? Na verdade, como é que os ministros do Supremo são homens extremamente preparados, né? São senhores, inteligentes, cai numa coisa chamada, eu vou botar um nome nisso, pegadinha do Janot. Caíram na pegadinha do Janot. Porque você se deixa levar por uma coisa que os senhores já estão sábios, já estão há muito tempo lidando com uma situação dessa. Senhores ministros, ainda tomar essas medidas, né, como o Deltan falou ali agora na reportagem, radicais, de ir na casa do cara, proibir o advogado de entrar no Supremo, quer dizer, nem o devido processo legal teve, não existe nada. Quer dizer, quando vai a todos, né, tudo se resolve, mas quando vem a nós, a legislação é diferente? Não. Cada um dentro da sua competência legal. Abre-se um inquérito na Polícia Federal, manda para um juiz federal, como foi o caso do Cristiano Ancioli, lá vai se apurar. Se houver indícios suficientes de crime, haverá uma denúncia pelo próprio Ministério Público. Mas desse jeito que aconteceu, eu achei muito radical. Aliás, eu nunca vi isso. Você já viu isso alguma vez? Eu nunca vi também nunca tinha visto nada postura parecido dessa do Supremo tão deslocada, tão radical, assim, né? radical dessa forma. É verdade. Aliás, a gente às vezes fica imaginando, eu como não entendo absolutamente nada da área jurídica, né? O pouco que sei eu ouço de vocês, né? Um pouquinho que eu leio, um pouquinho de matérias que eu assisto e tudo mais. Aí você vê, por exemplo, o Supremo acabando de discutir uma situação, por exemplo, de condenação, né, sem ouvir e sem dar a santa oportunidade da pessoa que está sendo acusada ser a última a falar. E aí manda-se voltar a alguns casos, como já mandou 2, possivelmente outros virão, né, para a primeira instância, dando todas as oportunidades de defesa para o cidadão. Isso aí eu até acho bacana. Né? Não adianta eu falar de você e você não ter santa oportunidade de se defender. Claro. Não é mesmo? Mas aí dá-se a impressão, às vezes, de que eles estão meio contrários ao combate da corrupção. Mas eu vejo, por exemplo, estava lá o ministro participando, o presidente do Supremo Tribunal Federal, participando de um encontro lá no Conselho Nacional de Justiça, que estava assinando lá determinando que cartórios de todo o país devem comunicar movimentações suspeitas à rede de combate à lavagem de corrupção. E o presidente do Supremo acabou aproveitando a última fala que foi dada a ele, e o Toffoli diz o seguinte: a importância das instituições no combate à corrupção. Então, pensa-se combate à corrupção. Coloca essa matéria aí, por favor.
Pelo acordo, as operações suspeitas registradas em cartórios deverão ser comunicadas ao IFE, Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF. Estamos concluindo um trabalho de extrema importância para a atividade extrajudicial e, por que não se falar, de extrema importância para a transparência pública e para o Brasil. Com isso, os cartórios entram na rede de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que integram a Polícia Federal, Ministério da Justiça e Receita Federal. O acordo prevê que, a partir de fevereiro de 2020, os titulares dos cartórios têm até o primeiro dia útil depois do ato para comunicar a suposta irregularidade no registro de bens e valores à Unidade de Inteligência Financeira. Serão considerados registros suspeitos as transações em espécie acima de R$30 mil e de bens móveis, como carros, acima de R$300 mil. A comunicação à rede independe da avaliação do cartório. A cada 6 meses, os titulares dos cartórios que não enviarem nenhuma comunicação podem ser responsabilizados administrativamente com punições previstas na Lei da Lavagem de Dinheiro. O Conselho Nacional de Justiça dá um grande passo no combate à corrupção em nosso país, passando a ser paradigma para outras atividades não financeiras ainda não integradas ao sistema internacional de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Na solenidade, o presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, ressaltou o papel do STF no combate à corrupção. Embora episódios de corrupção possam gerar um ambiente de descrença e descontentamento, temos que reconhecer os avanços, os enormes avanços já obtidos, e a ENCLA, a Estratégia Nacional, é uma das grandes responsáveis por isso. Não são heróis, não são pessoas individualmente, não são instituições paralelas que querem formar fundos de autossustentação à parte do Estado e da Constituição. São as instituições trabalhando de maneira coordenada, transparente, e isso não surge do nada. Todas as leis que eu vou citar aqui foram frutos de pactos republicanos assinados pelo Supremo Tribunal Federal, que deu todo o apoio ao combate à corrupção. Tem que ser dito isso para evitar lenda urbana, para evitar desonestidade intelectual, para evitar os oportunistas de plantão. Bem, Celso, o combate, pelo menos eles dão a entender que, Celso, tem que eu se queria fazer. que o Supremo parasse de ser contraditório. O Supremo, dias atrás, proibiu que o COAF mandasse para o Ministério Público as informações dos cidadãos com movimentações financeiras atípicas. É verdade, claro que tinha envolvido mulheres de alguns ministros. Agora vem e exige do cartório que o cartório mande as informações atípicas para lá. Ora, aonde é que está a preservação do cidadão? Vamos ser práticos. Já existe no país, há muitos anos, a DIMOB, que é a Declaração de Valores Imobiliários. Todo imóvel vendido no país, o corretor é obrigado a mandar anualmente a relação, é obrigado a constar o nome do corretor na escritura, o cartório tem que mandar, e todas as transações financeiras referentes a imóvel, feita no banco, é obrigado a mandar. O que é que eles fazem com a DIMOB? Eles pegam as várias informações do comprador, do vendedor, do cartório, da movimentação bancária, e chegam a uma conclusão se o imóvel foi vendido por X ou por Y, tá certo? Isso já existe. Agora, o Supremo tem que dizer o seguinte, ou pode o COAF, a Receita, fiscalizar, encontrando inconsistência, mandar para o Ministério Público. Eu sou até um pouco mais duro nesse assunto, eu acho que não tem que mandar para o Ministério Público. A Receita descobriu alguma irregularidade, manda para um juiz, o juiz dá a averiguada dele e encaminha para o Ministério Público para investigação ou não. Deixa o juiz decidir. Agora, o que não pode é o COAF levantar as movimentações e isso não servir para nada, só para gastar dinheiro da nação. E está chovendo no molhado nessa questão dos cartórios, então. Está chovendo no molhado essa questão dos cartórios. Isso é só mídia. Praticamente eu visualizei mais o Toffoli falando, né, da necessidade de se preservar o combate à corrupção. Mas eles não permitem o combate.
A corrupção, vamos ser práticos. Eu vi hoje um rapaz falando num grupo que o Lula não tem patrimônio, não tem nada no nome dele. Bom, se eu não tiver nada no meu nome e tenho uma vida nababesca, da onde vem o dinheiro? Boa pergunta, né? Da onde vem o dinheiro? O Não estou falando do Lula. Eu citei o Lula tempo, porque eu usei isso como exemplo. Da onde vem o dinheiro para viver nababescamente? Se eu vivo nababescamente, eu tenho que ter fonte de recurso. Para eu pagar a conta, eu tenho que ter fonte de recurso. Vamos ser práticos. Hoje, você para sacar acima de R$5.000 num banco, você tem que assinar uma declaração. Se você for pagar acima de R$10.000 numa concessionária, tem que ser com transferência bancária. Não pode ser com dinheiro. Você não pode fazer praticamente pagamento com dinheiro, porque se você precisar de R$30.000 para tirar no banco, é um sacrifício. Você tem que implorar para tirar da sua conta. Aí o cara frequenta restaurantes 5 estrelas. Vamos lá, eu gosto muito do Gero. O Gero, você não come uma pessoa comendo R$150. Se o cara está lá todo dia, é fácil de saber quanto é que ele gasta. 150 vezes 30, 4.500 só para almoçar ou só para jantar. Isso nós não estamos falando de vinho, nós estamos falando de comida. Certo. Se o cara ganha 30 mil por mês, que é um bom salário, e ele tem uma Ferrari, alguma coisa está errada. Só o seguro da Ferrari, só o IPVA da Ferrari é em torno de 400 mil. Se nós pegarmos um salário de 30 mil e multiplicarmos por 12, não dá 400 mil. Não daria para pagar só o IPVA da Ferrari. Então, é preciso que a gente tenha essa noção. Eu sou advogado, faturo, tenho lá minha receita. Eu recebo meus honorários na conta bancária, eu emito nota fiscal e eu pago as minhas dívidas no dia a dia com cartão de crédito. É fácil saber quanto eu ganho pelas minhas despesas. Agora, tem que ter procedência. Se eu esse mês gastar 5 mil e ganhei 3, da onde é que vem os outros 2? Eu tirei da poupança. Ótimo, está tudo bem. Mas isso não pode ser todo dia, né? É onde eles estão pegando, inclusive, grandes empresas que insistem em fazer caixa 2, né? Vimos uma grande rede de supermercado de Brasília sendo fechada porque estava praticando o caixa 2. E 99% das vendas era no débito ou crédito, no dinheirinho de plástico. Você não tem onde esconder, Yuri. Pois é, como é que esconde isso, né? Não tem como, diante né, dessa realidade, a gente vai participando e vivenciando essas corrupções veladas. Veladas. 2 assuntos que nós não podemos deixar de falar de jeito nenhum. Vamos lá. Já pulamos o do Lula, botei o Dallagnol falando sobre ele, nós não falamos sobre. Né? E a questão do Supremo, por exemplo, que já 2 casos são revertidos à primeira instância, começa o julgamento tudo de novo, para dar a santa oportunidade de direito de resposta. Como é que você vê isso, Yuri? Eu vejo... Primeiro que eu não vejo especificamente voltado à questão da Lava Jato. Eu vejo que as pessoas sempre falam... Não, você vê juridicamente falando. É que as pessoas falam que sempre isso é realizado no Supremo para atingir a Lava Jato. Não, acho que é uma questão geral. Isso aborda todos os processos. Primeiramente, dizer que a Lava Jato não é uma instituição. Ela é um processo nomeado, que faz parte de uma grande instituição que ganhou um nome. Somente isso. Né? Então, eu vejo o seguinte, a grande ideia do Supremo, dentro dessa linha, é estabelecer a questão da ampla defesa. Né? O contraditório e ampla defesa, o devido processo legal, que são garantias dentro da Constituição Federal de 1988. Inclusive, o ponto cerne das decisões são baseadas mesmo nessa questão da ampla defesa, que é o que está sendo discutido, que está sendo amplamente divulgado, tanto no meio doutrinário jurídico, como no âmbito do Supremo também. Questão de defesa, acho que é um negócio muito importante, né, Paulo? A civilização humana, ela vem evoluindo. E nessa evolução, nós passamos a ter um maior controle sobre a nossa raiva, o nosso desejo de matar. Ao mesmo tempo, o Estado, por pressão do povo, ele passou a dar garantias para você. O Estado não pode tudo. Sim. O Estado, ele pode muita coisa, mas não pode tudo. E uma das coisas sagradas, e ela inclusive não pode ser modificada na Constituição, é o devido processo legal e o direito de defesa. Todos têm que ter o direito de defesa. Nós, advogados, às vezes somos execrados em público quando fazemos defesa de alguém que está exposto por um determinado crime. Vamos pegar um exemplo, um advogado que esteja defendendo alguém que fez um crime em série,
que abalou a cidade, que abalou o país, abalou o mundo. Esse advogado, durante um período de tempo, os filhos sofrem na escola, a esposa sofre com os amigos e o advogado, às vezes, até é evitado em determinadas reuniões sociais por ele estar defendendo a causa. Mas o advogado ele tem o dever legal de defender. Nós não julgamos a pessoa quando nós vamos lá fazer a defesa. Nós vamos olhar se foi cumprido o rito legal, se foi assegurado as garantias constitucionais e legais dele. Agora, o mérito não é problema nosso. Nós não temos que saber se o meu cliente matou ou não matou. Tá certo? É natural que a gente queira até que o cliente fale para você estabelecer a linha de defesa. Mas o importante é se foi cumprido aquele rito. Cumprido aquele rito legal, está tudo bem. A pena, ela foi exagerada. A lei define a forma da pena. Nós vamos discutir daqui a pouco a situação do regime semiaberto. Mas veja bem, a lei prevê as situações e ela tem que ser cumprida. Se a lei diz que a pena... o Lula tem um bom exemplo, ele teve a condenação pelo Sérgio Moro para 8 anos, pelo TRF para 4 e o STJ voltou para 8. Diminuiu ali meses na pena do Moro. Na minha concepção, a dosimetria da pena foi perfeita. Foi perfeita. Sim. Quer dizer, 3 cortes chegaram a um consenso, 3 julgadores distintos, que aquela era a pena média, aquilo que você falou sobre a pena antes. Era uma pena média e válida. Agora, se ele cometeu o crime ou não, isso é uma questão de olhar a prova individual lá. Processualmente falando, cumpriu-se o rito. Está tudo normal. Está tudo normal. Para isso, existem as várias instâncias. Porque vamos ser práticos. O juiz, lá na cidadezinha do interior... Não aconteceu na primeira... Você tem como derrubar na segunda? Segunda ou na terceira ou na última instância, se for constitucional, no Supremo. Exatamente para não ter uma pessoa só te julgando, um colegiado só te julgando. O juiz no primeiro grau, ele está sujeito às pressões do convívio social. O juiz no segundo grau já é bem menor essa pressão. E quando ele está nas cortes superiores, a pressão ainda é muito menor. Então, a possibilidade de haver justiça é muito grande. Sem contar que na primeira instância, a maioria dos casos tem o júri popular, né? Tem o júri popular. Que é uma situação excepcional, vamos dizer assim, para os crimes tentados, né? E os crimes dolosos contra a vida, no caso do júri. Mas a questão da aplicação da pena, e que eu acho interessante a gente lembrar aqui da Lei 7.210, que fala sobre as execuções penais, é que essa legislação, em que estabelece os regimes progressivos de pena, ela é uma legislação que tem também a questão social embutida dentro do contexto da norma. E que questão social é essa? Porque a gente tem que olhar para o aprisionamento do preso, não com sentido de vingança, que tem que morrer, ficar lá até se arrebentar dentro do presídio. A ideia da legislação brasileira e dessa Lei 7.210 é que se faça a reintegração e a reinserção do preso à sociedade. Daí a necessidade de você ter progressões de regime, como é o caso do Lula, está passando agora recentemente. Então, você começa num regime fechado, depois vai para um regime semiaberto, em que você tem a possibilidade de prestar serviço numa colônia penal agrícola ou industrial, como aqui em Brasília ou em algumas outras cidades do Brasil, não tem essas colônias estabelecidas na Lei 7.210, você permite que trabalhe ao longo do dia e que vá dormir à noite. Então, essa questão que está discutindo se o Lula quer ir ou não, penso que é necessário ele ir sim, porque ele tem que cumprir o caminho da Lei 7.210, ou seja, ele tem que se reinserir novamente ao convívio social. Vamos lembrar um negócio do Lula, né? A Justiça Federal do Paraná tomou as medidas certinhas, né? Ela pediu certidão de conduta do ex-presidente Lula à Polícia Federal, onde ele está preso. Exatamente. Tem que ver, porque nessa progressão conta isso também. Se ele ficou lá direitinho e tudo mais, isso ajuda, que é requisitos subjetivos, que chamam. Né? E o Ministério Público, cumprindo o seu papel, já havia pedido a progressão de pena dele. Coloca essa matéria aí, por favor. O
pedido faz parte dos trâmites para cumprimento da Lei de Execução Penal. Foi feito pela juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, depois que o Ministério Público pediu a progressão de pena do ex-presidente Lula na última sexta-feira. Para o MPF, Lula pode ir para o regime semiaberto por já ter cumprido 1/6 da pena e por apresentar bom comportamento. O ex-presidente Lula está preso desde abril do ano passado. Ele foi condenado a mais de 8 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso que ficou conhecido como Triplex do Guarujá. Hoje, Lula disse em uma carta que não vai barganhar a liberdade. E os advogados do ex-presidente informaram que ele não é obrigado a aceitar a progressão de pena e que, mesmo condenado, ainda busca provar que é inocente. Bom, eu acho que a situação do Lula é um pouquinho diferente. Quando nós falamos na lei da execução penal, tem lá no artigo 33, no parágrafo 4º, eu até peguei aqui para ler nos seus termos. Por favor. O condenado por crime contra a administração pública, que é o caso dele, terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionado à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito praticado com os acréscimos. Na terça-feira, no dia 1º, segunda-feira, eu até confundi a data, a juíza Carolina deu uma decisão condicionando a liberdade do Lula ao pagamento dos 4,9 milhões de reais, que é o da condenação. É a segunda parte da pena. A pena não foi só restritiva de liberdade. Pouco se falou nisso, Se falou nisso. E aí o Lula, ele fica num dilema. Vamos olhar agora o Lula político, que ele é um animal político. E muito bom, por sinal. O que ele pensou? Se eu pagar os 4 milhões, eu vou ter que pagar... Como o Ginhagelo pagou, 4, são quase como 5, outros né? pagaram para sair. 4,9. 4,9 milhões. Ele vai ter que explicar da onde veio os 4,9 milhões. Esse é o problema do Lula querer ficar preso. Segundo, ele criou uma situação atípica. Por quê? Ao ter que pagar os 4,9 milhões... para sair, ele tem que explicar, como eu disse. O segundo problema que ele tem... Politicamente, o Lula livre mantém o PT e o Lula em evidência na mídia. Toda hora eles estão criando um fato em algum lugar. Isso é um jogo de marketing, tá certo? Claro. Que tem funcionado. A hora que o Lula for para o semiaberto, o que vai acontecer? Lula livre acabou. Vai sobrar o quê? Lula sem tornozeleira? E aí vem o terceiro problema do Lula. E aí vamos olhar por um lado. Ele é um homem de 73 anos... casado, não sei se por conveniência ou por fato, com uma mulher jovem, que ele não tem nada contra isso, acho que ele está certo, mas ele tem um problema. Ele vai ter que trabalhar e voltar para o presídio, não é mais para a Polícia Federal. A lei fala em presídio, a lei não fala em Polícia Federal. Então, o que acontece? Certamente ele não permanecerá em Curitiba, Ele vai ter que sair às 6 da manhã, ir para o local de trabalho, voltar às 6 da noite, quer dizer, aí tem uma flexibilidade em função da jornada de trabalho, deslocamento e tal. Agora, você imagina um cidadão como o Lula, na situação que está o país, trabalhando numa empresa. Vamos imaginar o Lula balconista de uma loja. Vai ser ofendido o tempo todo e vai ser aplaudido o tempo todo. Quando ele se deslocar na rua, ele vai ser ofendido e aplaudido. E ele vai ter que voltar para o presídio. Agora, as ofensas e os aplausos a ele são em números significativos. O aparato de segurança que o Lula vai ter para poder se deslocar do local de trabalho até o presídio e vice-versa. Ademais, ele vai ter que dormir com o preso comum. E aí, brincando um pouquinho, já pensou o Lula tendo que trabalhar aos 73 anos da vida? Vai ser difícil para ele. Tá certo? Quem nunca trabalhou a vida inteira vai ser difícil trabalhar. E ele vai ter que ter um trabalho formal. Então, ele vai fazer tudo para não sair. Agora, acho que vão arrumar um jeito de tirá-lo. Agora, uma coisa é certa, entendo eu. A partir do momento em que ele tem direito ao regime do semiaberto, ele perde o benefício. Se ele não quiser exercê-lo, eu acho que é um direito, não é um dever. Se ele não quiser exercê-lo, ele perde o direito de continuar na Polícia Federal. Ele tem que ir para o presídio comum. Porque agora ele não está preso mais por determinação do Estado. Ele está preso por vontade própria.
Antes o Estado prendia ele em homenagem à figura do ex-presidente. E condição sine qua non, ele tem que pagar os 4,9 milhões. 4,9 milhões. Senão ele não será liberado. Senão ele não será liberado. Ela fixou isso agora, dia 1º. Uma interessante para os 4,9 milhões. Eles vão dizer que fizeram uma cotização com os demais companheiros do PT e todo mundo cotizou lá e geralmente é o que eles têm feito. Aí surge um problema. A dívida é pessoal. Para 4,9 milhões, vamos arredondar para 5 para fazer conta? Bora botar 5 milhões. Você tem que pôr 27,5% de imposto de renda. Pois é. Aí essa dívida de 5 precisa arrecadar em torno de 9 milhões para sobrar os 4,700. Quem doar vai ter que explicar a fonte do dinheiro, porque não tem mais aquele negócio de eu fazer a doação, alguém vai lá e deposita na conta. Não, todo doador tem que ser identificado. É a primeira coisa que eles te pedem. Eu fui E não fazer uma podem pegar transferência dinheiro do fundo esses dias partidário. E me esqueci que tinha que colocar o CPF da pessoa para quem eu estava mandando Exatamente. Tive que ler, ainda bem, né? Hoje, e o com a dinheiro do facilidade, fundo liguei para partidário que ela, o PT ela tem, me passou o CPF. E o dinheiro do fundo partidário não pode ser usado para pagar a liberdade do Lula. Aí é desvio de finalidade de dinheiro público. E nem pode vir do partido também, Nem não? pode vir, o partido não tem fonte, a não ser do fundo partidário. E ele não é dono do triplex, nem Ele dono não é dono do sítio. triplex, nem do Tem sítio. nada. Ele não tem nada, é tudo da Marisa. E agora? E agora? Eu pergunto, e agora? O Lula tem um problema, E agora, 4,9 milhões que a juíza Carolina pediu, e não foi só para ele, para aqueles que são excitados na defesa, está exigindo de todos. Ele pode até pedir um parcelamento disso. Todos têm direito. Pode pedir um parcelamento. Acho que eles estão pedindo 20% de sinal. Sim. E depois o resto aceita um parcelamento, desde que... Tem lá um negócio, parece que é 4 anos, não pode passar o tempo da lei de licitação, é 5. Então, eles têm feito esses parcelamentos. Mas, mesmo assim, para o Lula é um problema. Como é que ele vai justificar para o eleitorado dele que ele pagou 4,9 milhões? E, por fim, para terminar isso, vai acabar o discurso. Porque o Lula vai estar livre. E aí, qual vai ser a bandeira? O Lula é um homem rico que pagou 4,9 milhões. Agora, ele conta com a possibilidade de que as coisas também retornem, porque ele não teria tido os amplos Vamos ser direitos práticos. e tudo mais. Se retornar, isso eu tenho falado em palestras. O Supremo anula o julgamento. Ótimo. Volta para o juiz de primeiro grau, que tem que notificar para as alegações finais. Alegações finais é rápido. Em 20 dias está cumprido todo o rito das alegações. O novo juiz dá a pena. Na minha concepção, o Moro não foi tão duro na pena com o Lula. Esse juiz que está lá agora, eu não me recordo o nome dele neste momento, ele é mais duro do que o Moro. A caneta dele é mais pesada. O Lula corre o risco de ter o processo anulado e 30, 40 dias depois condenado de novo com uma pena maior por um segundo juiz. E aí acaba o discurso de que o Sérgio Moro perseguiu. Olha bem as consequências. Porque uma coisa, eu já anulei muito processo na minha vida por defesa, mas é mais para ganhar tempo, porque na prática o que acontece? Você anula a volta e anulou só a partir do momento em que determinou as alegações finais. Ou seja, não anulou prova, todas as provas estão lá. Como é que um juiz agora vai dizer que aquelas provas não existem, se o STJ e o TRF diz que elas existem e são fortes? Essa questão do sítio de Atibaia, na minha opinião, pelo que eu li e vi, há muito mais provas do sítio de Atibaia do que do apartamento. Vamos ser práticos. Quem faz corrupção, eu sou advogado, já advoguei nessa área, quem faz corrupção, a não ser que ele seja idiota, ele não vai comprar um carro zero no nome dele, ele não vai comprar um apartamento no nome dele, ele não vai pôr o dinheiro na conta bancária. Ele vai pegar o dinheiro, vai guardar em alguma coisa. Era o caso daquele ex-deputado da Bahia, que tinha 50 milhões em casa. Ele não pôs na conta bancária. Se não achasse aquele cofre... Alugou apartamento só para guardar dinheiro, se não achassem o cofre dele, provavelmente a movimentação financeira dele era compatível, tá certo? Com a receita dele. Bom, eu vou dar um exemplo que nós pegamos anos atrás aqui. A deputada Érica Cocai. Ela sacava todo o salário dela de deputada distrital e fazia pagamento em espécie. Só que o volume de pagamento dela era maior do que a receita dela.
houve aquela denúncia de que ela pegava dinheiro dos funcionários. Sim. Aquilo a Câmara não quis levar à frente, mas o processo continua tramitando normalmente. Para ela explicar a diferença. A diferença. Então, isso é um procedimento. Então, quem imaginar que alguém vai fazer corrupção nos dias de hoje, pegando o dinheiro e depositar na conta e comprar bens que aparecem, só se for muito idiota. Hoje não tem mais jeito, né? O mundo ficou pequeno demais. Eles são donos da sua vida. São. Eles sabem quanto você gasta. Hoje você paga quase 100% de tudo no seu cartão de crédito. Eu mostro isso aqui, eu tive esses dias em Miami. Entrei num restaurante, jantei. No dia seguinte, ou no segundo dia, eu fui até Orlando com a família. A Disney que faz parte, eu tenho uma filhinha de 6 anos. Quando eu retornei a Miami para pegar o avião, que eu ia ficar mais 2 dias em Miami, aqui o Google me dizendo o seguinte: você jantou no restaurante tal. Sugestões para você de restaurantes equivalentes próximo a você. Ou seja, o Google sabia que eu, Paulo, jantei no restaurante A, que eu estou no lugar X e que próximo a mim tem restaurantes similares a ele. Isso aqui é um exemplo típico do que aparece para mim. Hoje você não manda mais na sua vida, eles sabem onde você está, como está, o tempo que vai ficar. Impressionante, Paulo Goiás. E quando você vai comprar alguma coisa, por exemplo, nesses sites de compras, sim, aí você nem compra, você só de acessar, aí depois você vai para jornais, para sites de jornais comuns e tal, aí sempre aparece uma janelinha, você está com vontade de comprar isso aqui. Eu não sei como é que eles descobrem essa conexão IP, sua. Né? Pelo IP do aparelho. Pelo IP, né? Aí vai para e-mail, manda coisa no e-mail que você nem imaginava. Isso porque você só manifestou o interesse em ver a mercadoria. Olha, o prazo está passando. Eles te cercam, né? Essa questão da tecnologia é algo realmente surpreendente, porque ela nos eleva a campos assim, de transparência incríveis, inclusive. Hoje o mundo está completamente transparente. A pergunta que fica, já que nós estamos tendo uma visão jurídica de tudo, é como é que fica a nossa vida a partir de agora, juridicamente falando. Temos hoje realmente a nitidez dos gastos. Você hoje não consegue gastar dinheiro sem que saiba. Um detalhe, existe um planejamento da Receita que já deveria estar funcionando. Vai chegar um momento em que você não vai comprar uma balinha, que eu acho que é o produto mais barato que tem hoje, aquela balinha comum. Vamos pegar a balinha Sete Belo, que todo mundo sabe que todo mundo gosta. E é barato, e todo mundo gosta. Verdade. Então, a balinha Sete Belo, que custa lá 10 centavos ou 5 centavos, você não vai comprar sem colocar o seu CPF, porque todo produto, pelo código de barra, vai ter um número. Então, cada balinha individualmente vai ter o número dela. Então, quando ela entrar na loja do cara, vai entrar a balinha com o número 1 a 1000. Rapaz. E quando eu comprar Paulo comprou a balinha 1, a balinha 2, a balinha 3 e vai estar lançado para mim. Vai chegar ao ponto em que a sua declaração de renda vai chegar para você, enviado pela Receita. Já está praticamente isso, né? Para você complementar. Hoje já puxa-se o imposto de renda, basicamente coloca quase 100% de tudo que você fez durante o ano. Quanto você recebeu, quanto você gastou. É inovação, né? Só espero que essa inovação não chegue ao ponto de excluir a identidade física do juiz. Porque já tem alguns aí querendo, inclusive, em que audiências não tenha participação do juiz, ou que audiências, em alguns casos, o juiz não se apresente mais, porque isso, na verdade, é um ganho da sociedade do ponto de vista histórico mundial. Porque existe, inclusive, situações que eu já ouvi falar, doutor Paulo, na Justiça Trabalhista, de você colocar o caso ali e já sair a sentença e o juiz só assinar. A Procuradoria-Geral da República, isso aí, as petições de defesa já são feitas da advocacia padronizadas, por programa. Trazendo, inclusive, jurisprudência que foi publicada no próprio dia. O procurador recebe ela prontinha e aí ele vai ler, vai verificar para ver se está tudo ok. Trocando em miúdo. Questão jurídica para todos nós. Hoje não adianta a gente querer passar a perna no próximo e muito menos no leão. Eu brinco muito o seguinte: antes você fazia algo errado, botava o esqueleto no armário, o anjo via, fazia um manuscrito para Deus. Até chegar em Deus era 10, 15 anos. Deus olhava, condene-se o Paulo. 10, 15 anos para voltar. Quando voltava, o Paulo já morreu, o cadáver já tinha sumido e tal.
Hoje, com a internet, o anjo, você colocou o armário, o anjo manda um WhatsApp para Deus, deve ser sobrecarregado como a gente, no máximo em 24 horas ele lê todos, e aí ele manda a determinação que volta em 24 horas. Então, ou seja, colocou no armário, a possibilidade de pegar é real. Yuri, comenta aí. Posso Como é que finalizar? fica a nossa vida? Por favor. Eu já falei essa frase aqui uma vez, acho que cabe bem aqui no tema que a gente está falando, que diz o seguinte: e assim o Brasil caminha, triturando gente e transpirando alegria. Boa frase. E que cada um seja o que é realmente. É o que nós né? estamos vivendo. Né? É isso. Tudo bem. E o imposto de renda até deixa você ganhar algum por fora, né? Mas depois ele tira. Você viu que tem lá, não? Mas tem lá um lugarzinho que ele fala assim, ganhos não explicados, uma coisa semelhante. Mas assim. é pouquinho. Você põe, não, é lógico, evidente, né? É só a balinha Sete Belo. Essa Sete para a Belo, como é balinha que você Sete comprou? Belo aí, ó. Essa primeira fase, eles estão imitando a Itália. O que a Itália fez? A Itália tinha algo em torno de 500 milhões de euros fora do país de contas ilegais. Ela permitiu que esses 500 milhões de euros voltassem Sim. e tributou. E a partir daí o dinheiro ficou quente para todo mundo. O que ela fez? Por uma questão econômica, né? Nós fizemos isso recentemente. Também fizemos. Muitos Permitindo que jogadores se de futebol trouxesse o dinheiro lá fizeram de isso. fora, legalizaram Usava. uma grana, mas devem estar de olho agora, a partir de agora, Existe o que eles em chamam quem está fazendo a mesma coisa. pessoa muito exposta, não. É pessoa exposta, pessoa com a vida exposta. Essas pessoas, elas têm um tratamento diferencial pela Receita. Tudo bem. Paulo Goiás, obrigado mais uma vez por ter vindo. Bom te rever, viu, É querido? bom rever você também, Né? é bom estar aqui. Yuri, bom vê-lo abraço. bem. Um abraço a todos. Tá Prazer bem? estar com Grande vocês. abraço. Grande abraço. Grande abraço para você também. Olho vivo, hein? Um abraço.